Muito antes de gráficos econômicos, indicadores macro ou livros didáticos de finanças, um homem percebeu algo que a maioria dos sistemas modernos ainda se recusa a admitir. A riqueza não cresce em linha reta. O poder não se acumula indefinidamente. E toda prosperidade que perde seus limites carrega silenciosamente as sementes do próprio declínio. Isso não nasceu como teoria acadêmica. Nasceu da observação crua da realidade. De impérios que surgiam, prosperavam, se tornavam arrogantes e ruíam por dentro. Bem-vindo a uma verdade que atravessa séculos. A história econômica não é progresso contínuo, é ciclo. No século XIV, enquanto a Europa era consumida por guerras, peste e colapso feudal, um pensador norte-africano observava algo que poucos estavam interessados em entender. Seu nome era Ibn Khaldun. Muito antes de Adam Smith, Keynes ou da economia moderna, ele descreveu com clareza brutal por que as economias crescem, por que os estados engordam e por que, inevitavelmente, entram em colapso sob o próprio peso. Ibn Khaldun nasceu em um mundo instável, marcado por dinastias efêmeras, cidades que prosperavam e esvaziavam rapidamente, e governos que confundiam autoridade com permanência. Ele não era um intelectual isolado. Serviu cortes, aconselhou líderes, presenciou decisões erradas sendo tomadas repetidamente. Observou governantes aumentarem impostos, expandirem burocracias, perderem legitimidade e depois se espantarem quando tudo desmoronava. Com o tempo, ficou claro para ele: a história não muda de roteiro, apenas de cenário. O que Khaldun entendeu, e o que o torna assustadoramente atual, é que sistemas econômicos não funcionam como máquinas. Funcionam como organismos sociais. Dependem de confiança, incentivos, coesão e crenças compartilhadas. Quando esses elementos começam a se deteriorar, nenhuma quantidade de ouro, força militar ou autoridade formal é suficiente para salvar a estrutura. No centro de seu pensamento estava um conceito-chave: asabiya. Traduzida superficialmente como coesão social, mas economicamente muito mais profunda do que isso. Asabiya é confiança, é alinhamento de incentivos, é a disposição coletiva de cooperar, investir, sacrificar-se no presente por algo maior no futuro. Khaldun observou que sociedades com alta coesão conseguiam gerar riqueza mesmo com poucos recursos. Não porque fossem mais ricas no início, mas porque sua estrutura favorecia a produtividade. Mas o sucesso altera o comportamento. À medida que a riqueza se acumula, as elites se afastam da base produtiva. O poder se torna hereditário, a burocracia se expande, a disciplina que construiu o sistema se dissolve. O conforto substitui a necessidade. A eficiência dá lugar ao privilégio. Não por maldade, mas por incentivo. Quando a sobrevivência deixa de ser urgente, o risco diminui, a inovação desacelera e a extração passa a ser mais fácil e mais tentadora do que a criação. Isso fica cristalino em sua análise da tributação. Nos estágios iniciais de um Estado, os impostos tendem a ser baixos. As pessoas trabalham, empreendem e investem porque o retorno vale o esforço. A economia cresce. A arrecadação aumenta. Com o tempo, os gastos do Estado se multiplicam. Cortes, exércitos, burocracias, privilégios. Para sustentar esse custo, os impostos sobem. Inicialmente, a receita ainda cresce, mas chega um ponto em que a produção começa a cair. Menos esforço, menos comércio, menos incentivo. A base tributária se retrai. A resposta do Estado é previsível: mais impostos. Cada aumento acelera o declínio. O problema não é que o Estado arrecada pouco, é que ele tenta extrair mais de uma economia que já está enfraquecida. Séculos antes da curva de Laffer ou da macroeconomia moderna, Ibn Khaldun já havia descrito a queda da produtividade causada por incentivos perversos. Ele não fazia juízo moral. Não dizia que impostos altos eram maus. Dizia algo mais perigoso: incentivos importam. Quando o esforço é punido e não recompensado, as pessoas se retraem. Quando o capital é drenado mais rápido do que consegue se regenerar, o sistema enfraquece. Estados não colapsam por falta de autoridade. Colapsam porque corroem a fonte da própria força. Khaldun estendeu essa lógica aos gastos públicos e à corrupção. Nos estados envelhecidos, o luxo se normaliza. O desvio se institucionaliza. Cargos passam a ser comprados ou herdados.
A corrupção não começa como crime consciente, começa como hábito aceito. Como direito adquirido, os gastos crescem mais rápido que a produção. Para compensar, tributa-se mais. Para garantir obediência, aumenta-se a coerção. A confiança se rompe. E quanto menor a coesão, mais caro se torna governar, e menos eficaz. O mais perturbador é o quanto isso soa atual. Troque dinastias por instituições, cortes por burocracias, caravanas por cadeias globais de suprimento. A lógica permanece intacta. Ibn Khaldun não descreveu um problema medieval. Descreveu um padrão humano diante do poder e da prosperidade. Talvez sua maior contribuição seja esta: mercados refletem pessoas antes de refletirem números. Preços se movem porque a confiança se move. A produtividade cresce quando incentivos se alinham. O declínio não começa com o colapso, mas com mudanças sutis de comportamento. Menos confiança, mais extração, menor coesão. As economias modernas acreditam que escaparam da história. Confiam em dados, tecnologia, políticas sofisticadas. Mas Khaldun desmonta esse otimismo. Quanto mais complexo o sistema, mais rápido o ciclo. Hoje, a asabiyyah não é tribal, é institucional. Confiança na moeda, confiança nas regras, confiança de que participar do sistema ainda vale a pena. Quando essa confiança existe, o risco parece administrável. O longo prazo faz sentido. Quando desaparece, tudo se torna curto-prazista. Extrair passa a ser racional. Contribuir, não. A dívida surge como tributação adiada. Funciona por um tempo, mas não altera a dinâmica, apenas empurra o custo para o futuro. Ibn Khaldun reconheceria imediatamente o estágio em que complexidade supera coordenação, em que manter aparências importa mais do que sustentar fundamentos. Não é colapso, é pré-colapso. O momento em que os sistemas parecem mais confiantes e mais frágeis ao mesmo tempo. O ciclo persiste porque não se baseia em maldade, mas em comportamento normal sob sucesso. Cada decisão parece justificável isoladamente. Apenas no conjunto o padrão se revela. Quando a produtividade desaparece, não é porque os recursos sumiram, mas porque a cooperação se rompeu. Khaldun nunca prometeu fuga do ciclo. Prometeu compreensão. E compreensão muda tudo. Você para de confundir pico com permanência, escala com estabilidade. Passa a reconhecer quando os incentivos mudam, mesmo que os preços ainda não tenham reagido. Essa é a verdadeira liberdade silenciosa. Não prever o futuro, mas deixar de ser surpreendido por ele. Ibn Khaldun não explicou o amanhã. Ele explicou por que sempre repetimos os mesmos erros. E sob cada mercado, cada estado e cada sistema financeiro, ele nos lembra de algo desconfortável e eterno. Tudo repousa sobre a confiança. Quando ela se mantém, a prosperidade segue. Quando se rompe, o declínio já começou, muito antes das manchetes. Se essa perspectiva mudou a forma como você enxerga a economia, história e poder, inscreva-se e ativa sininho para não perder as novidades. A história já contou o que vai acontecer. Eu vou te mostrar onde olhar.